Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui examinando as Escrituras, tá bom? Ainda me recuperando aqui do inchaço na boca, mas vamos tirar as máscaras. Diga-se de passagem, o Evangelho da Graça, ele não produz crentes com máscara. A máscara da mentira, do engano, tem que sair, tá bom? Queridos, eu quero falar de um tema, serei bem breve hoje, sobre o tiro no pé de quem ministra o Evangelho. Que é isso, irmão? Que tema é esse? A Bíblia, o Evangelho e o tiro no pé de quem ama a verdade, de quem ministra a palavra da graça. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a religião, amados, por onde nós passamos, ou onde nós estávamos, independente qual que seja a denominação, qual que seja a instituição religiosa, a religião de um modo geral, tá bom? Seja ela evangélica, protestante, católica romana, espiritismo, enfim, qualquer tipo de segmento religioso. Volto a dizer, nada contra as pessoas, tá bom? Existe muitos filhos de Deus, pessoas do bem, dentro de diversas, de N religiões. Jesus não pregou religião, Jesus pregou o amor e a verdade de Deus que foi manifesta a ele. Jesus não veio instituir uma religião, Jesus veio trazer uma doutrina saudável, Jesus veio trazer uma palavra que promove a paz e que nos constrange a viver uma vida de temor, de sinceridade, de honestidade, tanto para nós mesmos como para o próximo. Aliás, afinal de contas, ele disse que um novo mandamento vos dou, e ele disse que amai-vos uns aos outros, né, como a vós mesmo. Ou em outra menção dele, ele dizia: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. Então esta é se é que podemos dizer, a religião de Jesus, tá bom? Bem entre aspas aqui, porque ele não trouxe uma religião. E os cristãos, principalmente aqueles que ministram a graça, nós temos isso, né, em nossa mente, e é essa mensagem que nós reproduzimos, passamos, propagamos, para que os filhos de Deus estejam de fato nesse descanso que é Cristo Jesus. E o chamado é viver o Evangelho e não um sistema religioso, tá bom? Mas por que eu quero falar sobre esse tema? A Bíblia, o Evangelho e o tiro no pé. Amados, porque é difícil para um religioso ele abrir mão das suas doutrinas, dos seus ensinamentos, mesmo ele tendo uma pulguinha atrás da orelha, modo de falar, tá bom? Mesmo ele tendo ali o espírito já incomodando ele em algumas questões, mas ele tá lá preso no sistema. Por quê? Porque existe uma mensagem, sabe, de opressão, de medo, de constrangimento vinda não de Deus, mas do homem, na vida dele. Então ele tem medo de sair de uma determinada denominação, perder a salvação, perder a cobertura do pseudo-pastor, sabe, alguma coisa dá errado na vida dele, e os líderes atribuírem a falta dele, a constância dele naquela instituição religiosa, as práticas dele, como jejuns, dízimo, sobe monte, sabe, os misticismos que a religião propõe, o pagar o famoso preço, sabe, o pagar promessa, o tocar, o se prostrar diante de imagens, diante até mesmo de homens, né, para receber a mão do pastor, receber a oração profética. Então as pessoas ficam com medo de perder isso, achando que perdendo isso eles estão perdendo a intimidade e o relacionamento com Deus. Mas não é verdade. E por que eu falei da Bíblia, o Evangelho e o tiro no pé? Porque nós que ministramos a palavra da graça de Deus, nós
damos muito tiro no pé. Por quê? Porque onde nós estávamos, e os mensageiros aí da graça hão de concordar comigo, os sinceros, que aí eu vou tocar numa questão aqui. Os sinceros mensageiros da graça entendem que nós pregávamos antes daquela forma que a religião nos ensinou. Eu cheguei a batizar nas águas, eu cheguei a levar o famoso pão da chamada Santa Ceia aos enfermos que não podiam vir congregar, porque o pastor mandava eu levar lá para eles terem comunhão com Deus, mesmo em suas casas. Então, tudo isso nós fizemos no sistema religioso. E quando nós reconhecemos a graça de Deus, como disse Paulo, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei ou de qualquer obra religiosa, segue-se então que Cristo morreu em vão. Então hoje, quando nós conhecemos a palavra da graça de Deus, nós demos um tiro no pé, porque nós não anulamos a graça de Deus, nós anulamos as obras religiosas que nós fazíamos antes, achando que aquilo era evangelho. Estava na Bíblia, mas não era o evangelho. Então por isso que eu coloquei esse tema, a Bíblia, o evangelho e o tiro no pé. Porque o evangelho é o divisor das águas, é o divisor de águas. Quando nós pregávamos a Bíblia como um todo, 66 livros aqui para o protestante, e nós dizíamos que ali era a palavra de Deus inerrante, inefável, infalível, nós não levávamos em consideração que havia erros de interpretação, erros de tradução, erros cultural que nós queríamos aplicar, cultura de judeu na vida dos gentios. Nós não tínhamos interpretado aquilo que fazia parte da antiga aliança, que era para os judeus, e estávamos trazendo para os gentios. Estávamos trazendo, né? Não foi o meu caso, mas muitos aí, a guarda do sábado de 24 horas. Até então, as práticas dos dízimos, que era judaico, não era dinheiro. Mas, enfim, Roma mudou e aí os evangélicos protestantes, né, com Martinho Lutero, só mudaram o nome, trouxeram as práticas judaicas, mesma coisa. A Páscoa, que era dos judeus, a religião criou a romana Eucaristia, os evangélicos criaram a Santa Ceia. Então nós vivíamos isso aí. Mas quando nós recebemos o Evangelho da Graça, nós demos um tiro nos nossos próprios pés. Um tiro no pé. Porque nós tivemos que... Foi necessário abrirmos mão de tudo isso. Considerar com esterco, como disse Paulo, para que possamos ganhar Cristo, ou seja, ter a sabedoria que vem do alto, que o Evangelho revela, e não ficar preso à Bíblia, às Escrituras, né, da forma que a religião nos ensinou, mas sim estarmos agora alicerçados no Evangelho de Cristo Jesus, onde uma vez que você reconhece esse Evangelho, você anula aquilo que você fez na religião, que até serviu para alguma coisa, te doutrinou de alguma coisa. Porque a religião, de um modo geral, elas têm um trabalho, não generalizando, que não são todas, né? Elas têm um trabalho social interessante, de estar ali com uma ONG, recuperando um drogado, um alcoólatra, até trazendo uma palavra de autoajuda que incentiva, de alguma forma, em alguma situação da nossa humanidade. Sim, até fazendo o bem, nós não vamos negar isso, tá bom? Aliás, é um dever de todos nós, independente da fé que você professa. Nós vemos muitos, aqueles que se denominam ateus, que fazem o bem, e muitos que se dizem crentes, que não fazem nada, pelo contrário, estão roubando o povo de Deus. E aí? Entendeu, meus amados? Então, é disso que eu estou falando. Então, o Evangelho, ele é um tiro no pé da religião, na Bíblia, da forma que nós interpretávamos, porque nos foi ensinada totalmente deturpada. Mas para não ficar aqui só na minha fala, eu vou ler alguns textos, serei breve. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, cresci, né, acabei com as coisas de menino. Então, quando era que Paulo era menino? Existiam duas fases na vida de Paulo que ele se considerava menino. A primeira fase era o judaísmo. Ele era perseguidor da igreja, assolava a igreja, aprovava ou consentia na morte dos cristãos, como por exemplo o diácono Estevão, né? Ele aprovou, ele consentiu ali na morte de Estevão. Então ele era um menino. Ele era zeloso de Deus, de boas obras, mas sem conhecimento.
Aí ele fala na carta aos Filipenses 3, 7 em diante. Mas quando ele conheceu a graça de Deus, ele considerou tudo como esterco, sabe? Ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele sabia, para agora se apoiar numa fé real, uma fé inteligente que era a fé de Cristo e não mais a fé dele, oriunda do judaísmo e das obras. A nossa fé é a fé de Cristo, dom de Deus, e não uma fé materialista, religiosa, onde nos ensinaram a tomar um copo com água orada pelo pastor. Isso é misticismo. Alguns vão dizer, mas eu tomei e deu certo. Claro, você foi influenciado e naquele momento você recebeu, né, digamos assim, uma resposta, uma dádiva, mas não foi por causa daquele copo com água. Aquilo ficou na tua mente que foi aquilo, mas não foi aquilo, amado. Deus sempre operou, se manifestou nas nossas vidas, independente de um copo com água orada, independente de um óleo ungido, independente de estarmos ou não congregando, de estarmos ou não dando dízimo como nós dávamos. Deus sempre cuidou de cada um de nós. Isso é independente de um homem orar e colocar a mão na sua cabeça. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus em nossas vidas. Nós é que não o sabíamos. Mas a revelação chegou, o entendimento chegou, amado. E Paulo disse, eu era menino. Eu decorria, eu agia como um menino, mas um dia eu cresci. O conhecimento chegou na minha vida. E quando eu cresci, eu deixei essas coisas de menino, amado. Eu deixei essas coisas, esses misticismos. Então o que foi aquilo na vida de Paulo? Um tiro no pé. Ele teve que ir de encontro tudo aquilo que ele defendia outrora. Foi fácil para Paulo? Claro que não. Ele perseguia, recebia carta dos sacerdotes para perseguir os cristãos. Agora ele estava sendo perseguido pelos mesmos fariseus, pelos judeus, porque agora ele estava anunciando a fé em Cristo. Então ele deixou as Escrituras, deixou a Bíblia, assumiu, recebeu o Evangelho do Cristo ressuscitado e deu um tiro no seu próprio pé. Ou seja, abriu mão de tudo aquilo que ele defendia com tanta ênfase, com tanto orgulho, diga-se de passagem. Então nós, mensageiros da graça, precisamos estar pronto para assim, quando o entendimento for chegando, porque é de glória em glória, é de fé em fé, é de revelação em revelação, Deus vai dando a porção gradativa, nós vamos crescendo, nós vamos nos alimentando. Nós temos um conceito aqui, Deus vai usar outro abençoado ali para trazer uma mensagem, um mocotó mais forte, você vai absorver, vai comparar com as Escrituras, vai comparar com os escritos, à luz do Evangelho, vai trazer a convicção, a certeza. Você, de novo, vai dar um tiro no pé, vai deixar aquilo que você pregava como uma verdade absoluta, até mesmo em graça, para assumir de fato uma revelação genuína pela palavra, não é nada inventado, mas daquilo que você não entendeu em outro tempo, mas que agora aprove o tempo e o modo de Deus para que você venha entender. O que é que eu quero dizer com isso? Resumindo algumas coisas. No sistema religioso nós acreditávamos em um ser espiritual chamado diabo. Uma criatura que caiu do céu, tal e tal. Tudo texto mal interpretado, como nós já sabemos aqui, tudo deturpado. Hoje nós não cremos desta forma. Um ser espiritual chamado Satanás nunca existiu. Isso são adjetivos, são sinônimos, característica de obras da carne, sistema religioso, sistema político, governamental, sistema herodiano, sistema romano, tudo isso que era contrário à obra de Cristo, que se opunha a Cristo, que se opunha ao Evangelho. Isso é chamado de Rassatã ou Diabolos, né, que no seu original tem um significado de adversário, né, de opositor, caluniador. É tudo isso menos um ser espiritual. Então nós demos um tiro no pé, foi o primeiro tiro no pé que nós demos, porque nós defendíamos seres espirituais e hoje nós defendemos a ideia clara, biblicamente falando, que eram circunstâncias da vida que atua principalmente na nossa humanidade, na nossa natureza, na nossa carne. Mas mesmo em graça, existe alguma questão que nós temos que continuar dando esse tiro no pé, você sabia? É claro que quando eu comecei a pregar o Evangelho da Graça, há uns 6 anos atrás, eu aprendi e aprendo muito com os meus irmãos, que já ministram aí há mais tempo do que eu os ouço, porque assim, a gente ouve os nossos irmãos, a gente aprende com os nossos irmãos, Deus vai nos capacitando, nos direcionando, mas nós estamos sempre aprendendo com os irmãos.
Quem dá a palavra é o Espírito, quem edifica é o Espírito, tudo é Deus, amado. Mas Deus sempre vai estar usando aí pessoas, tá bom? Isso é orgulho, prepotência, prejunção. Dizer que, como diz um pseudo aí, pregador da graça, que Deus entrou no quarto dele e revelou para ele, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, não sei o que, a graça isso e aquilo. Conversa fiada, isso é conversa de orgulhosos, prepotentes, que não têm humildade para dizer, eu aprendo, eu estou aqui sempre aprendendo com alguém. A vida é uma escola, e você é um eterno aluno dessa vida, meus irmãos. Você é um eterno aluno desse evangelho que é um rio, um oceano do Espírito. Então os presunçosos, pseudos mensageiros da graça estão aí. Não querem abrir mão do dízimo, por quê? Porque começaram pregando dízimo e aí viu que é uma fonte de lucro. E aí eles não querem deixar, sabe, a vaca leiteira, a galinha dos ovos de ouro. Então é melhor para eles pregarem contra nós que demos um tiro no pé, porque nós também pregávamos dízimo. Eu, no meu caso, quando eu comecei a ministrar graça, eu nunca ministrei dízimo. Mas antes eu ministrava no sistema religioso. E alguns irmãos até já confessaram publicamente que começaram em graça, pedindo dízimo, dando a chamada ceia. Mas depois, olha aí a humildade, foram analisar direitinho, algum irmão trouxe uma mensagem, obrigado meu irmão, eu aprendi, tirou todo o fermento, né, que estava ali atrapalhando o desenvolvimento do ministério do Espírito. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Comigo não foi diferente. Como eu falei, não começamos com dízimo, com batismo em águas, com chamada ceia, né? Mas qual foi a linha de raciocínio quando eu falo aqui sobre o diabo? Por ver e ouvir muitos mensageiros da graça pregando Hebreus 2,14 que o diabo tinha sido aniquilado na morte de Jesus, eu comecei, nós temos mensagens aí no nosso canal, que o diabo era assim um ser espiritual que existiu, que andava no meio dos homens, mas que Deus, na pessoa de Jesus, ao morrer, Jesus destruiu, segundo o texto de Hebreus 2,14. Fazendo uma análise melhor, comparando alguns textos, ali Deus abriu os meus olhos e eu tive que dar um tiro no pé, e não foi fácil. Porque muitos da graça, que eu respeito muito meus irmãos, já pregavam também, como eu estava pregando, que o diabo era uma criatura, mas tinha sido destruído. E ao analisar, eu percebi que ali não era. Então ali não estava falando de uma criatura, estava falando de todo um sistema judaico que era oposto, né? Que era contra o povo de Deus, o ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, que dava força ao pecado, era aquele sinônimo de diabo. Diga-se de passagem, no original você não vai encontrar ali aquela palavra diabo lá no Hebreus 2,14, tá bom? Mas enfim, está lá como nós lemos, foi aniquilado. Então o sistema religioso, eles defendem um pseudo-diabo. Se eles defendem um pseudo-diabo espiritual, está escrito que o diabo foi aniquilado. Então por que eles não creem que o diabo foi destruído, foi aniquilado? Então eles defendem um ser espiritual que a Bíblia diz que foi destruído. Ele defende um ser espiritual que está solto, que a Bíblia diz em Apocalipse que está preso. Então assim, é uma confusão generalizada. O diabo de Hebreus 2,14 é uma coisa, o diabo de Apocalipse que estava preso, que foi solto, que foi preso, que é outra história, está dentro de um outro contexto, dentro de um outro entendimento. É mais uma vez, como eu falei, o sistema religioso, eles usam a Bíblia, mas eles não conhecem o Evangelho, porque no dia que conheceram o Evangelho, eles vão dar um tiro no pé. Pregar contra aquilo que eles mesmos ensinaram. É o que nós estamos fazendo aqui, aqueles que são sinceros, ministrando a verdade de Deus e desfazendo de tudo aquilo que nós havíamos ensinado. Nós ensinávamos as pessoas a fazerem jejum, a pagar o preço, a etc., a buscar Deus no monte. Tudo isso nós fomos influenciados, ainda que nós não tenhamos participado diretamente, mas indiretamente nós fazíamos parte. O Evangelho é um tiro no pé para quem prega a graça de Deus. Como eu falei, alguns pseudos mensageiros da graça são orgulhosos, são prepotentes e eles não vão dar esse tiro no pé, porque eles vão sustentar a mentira deles, porque é fonte de lucro para eles, tá bom? Mas seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Glorificado é sempre o nome do Senhor. Olha Paulo continuando em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14 em diante. Olha o tiro no pé de Paulo. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Na verdade, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Interessante que Paulo lá em Atos capítulo 19, ele batiza aqueles 12 discípulos ali e tal.
E ele sabia que os discípulos só tinham recebido o batismo de João. E aí ele impõe as mãos, batiza. Por quê? Porque naquele tempo ele ainda era menino. Mas ia chegar o tempo que ele ia ter que dar o tiro no pé, porque a revelação ia chegar, igual chegou nas nossas vidas. Então ele diz que batizou alguns, a família de Estéfanos, e ele vai continuar dizendo. Se batizei algum outro, eu não sei. 17, olha o tiro no pé. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne vã, não em sabedoria de palavras. Então Cristo não chamou Paulo para batizar ninguém em águas, mas ele chegou a batizar por causa de uma cultura dos judeus. Ele chegou a batizar por causa de uma cultura dos judeus. Meus amados, Jesus nunca... Olha, presta atenção. Jesus não mandou ninguém batizar nas águas. O texto de Mateus 28, 19, ide por todo mundo pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase Pai, Filho e Espírito Santo, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não existe nos originais. Isso é uma deturpação. É um erro de tradução, é uma tradução tendenciosa. Eu já falei, quem crê e for batizado será salvo. Dentro daquele contexto de Marcos 16, eu preguei da forma que estava. Porque as pessoas dizem, quem crê e for batizado será salvo. E ali eu expliquei, salvo de quê? Ou para quê? Né? Mas também aquele texto está deturpado. No original não existe aquilo, quem crê e for batizado será salvo. Fala dos sinais que seguirão os que creem. Mas aquele quem crê e for batizado será salvo? Não existe. É só pesquisar. O problema é que eles deturparam os originais e trouxeram aí para o nosso latim uma linguagem religiosa, justamente tendenciosa para prender o povo de Deus debaixo de rudimentos, mortos, fracos e pobres, que já passou, já houve a correção no Calvário. O próprio Jesus, ele não batizou ninguém, tá bom? Tá lá em João, capítulo 2, versículo 4. Jesus não batizou ninguém e Jesus não mandou batizar ninguém nas águas, tá bom? Como eu falei, o texto de Mateus... Mateus 28, 19 não tem aquela parte batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Marcos 16 também não tem. Então Jesus não mandou ninguém batizar nas águas. Jesus mandou Filipe subir no carro do eunuco e explicar para ele a passagem de Isaías. Jesus não mandou Filipe batizar nas águas. Foi o eunuco que viu uma fonte e disse, o que me impede de ser batizado? Filipe que disse, bom, se você crer, nada te impede. E aí ele desceu e foi batizado. Pedro pregando para Cornélio, lá em Atos 10, Jesus não mandou Pedro batizar ninguém, amados. Só leu o contexto. Jesus mandou Pedro pregar a palavra. O evangelho até então, ali daquele período, né, de transição da lei para a graça, era aquele conhecimento que eles tinham de Deus. Jesus mandou Pedro explicar para Cornélio, que era romano, cidadão romano, que fazia esmola, e aquelas esmolas e as suas orações eram ouvidas por Deus, e Deus mandou, porque ele era filho, né? Deus mandou para que ele tivesse mais uma instrução acerca do caminho. E ali Pedro vai, e quando eles estão ali ministrando, diz que Pedro nem tinha terminado ainda a mensagem, eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro que disse, bom, se eles receberam o dom do Espírito como nós, o que é que impede deles serem batizados? Aí Pedro foi e batizou as pessoas. Mas não foi Jesus que mandou Pedro batizar, porque o próprio Jesus está lá em Atos, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. O próprio Jesus, ele diz, vocês foram batizados nas águas, mas logo após sereis batizados com o Espírito Santo. Então Jesus nunca mandou ninguém batizar com água. O próprio Jesus foi batizado nas águas por João Batista, para que a justiça da lei se cumprisse. Todo cordeiro, antes de ser sacrificado, tinha que ser lavado até as entranhas. Jesus tipificava ali o cordeiro, queria tirar o pecado do mundo, ou seja, a lei que era a imputação do pecado. Então João disse, mas eu preciso ser batizado e o Senhor vem a mim? Aí Jesus disse, por agora, olha, a indicativa de um tempo. É necessário para que se cumpra toda a justiça. Por agora, durante um tempo. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 31 ao 33, está escrito que para isso João Batista veio batizando, para manifestar, apresentar Jesus a Israel. Só para isso. O batismo de João Batista, bem como dos judeus, para os judeus, era apenas para apresentar Jesus a Israel. Jesus já foi apresentado a Israel. Jesus não é mais Jesus de Nazaré. Ele é um Deus sobre tudo e sobre todos, e ele é para toda a humanidade, né? Não todas as pessoas do mundo, mas ele é para todos os filhos que habitam em todas as partes da terra, todos os eleitos, chamados em amor. Tá bom, meus amados? Então fica aqui essa palavra.
que nós venhamos entender que a graça de Deus, ela é um tiro no pé comparado às Escrituras. As Escrituras, o Evangelho da graça de Deus, é um tiro no nosso pé, porque nós vamos sempre crescer. Se você ouviu algumas mensagens minhas aí, que eu mudei o conceito da mensagem, vai continuar lá, porque nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo a cada dia, tá bom, meus amados? Então não é feio aqui eu chegar diante da câmera e dizer, amados, nós erramos aqui nesse conceito, nós pregamos assim, mas olha o entendimento, olha como é a real. Então não é nada demais a gente chegar e reconhecer que nós erramos, e enquanto isso acontecer, louvado seja Deus, os verdadeiros, os sinceros ministros da graça terão humildade para chegar a confessar publicamente e passar a mensagem verdadeira como deve ser, tá bom? Com mais pesquisa, com mais estudo, com mais dedicação, com mais busca, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Então Paulo disse que ele não foi chamado para batizar, ele foi chamado para evangelizar, não com sabedoria de palavra, para que não se tornasse vã a cruz de Cristo. Então aquilo que nós falávamos, mas está escrito sim, mas nós estávamos tornando vã a obra da cruz de Cristo. Está escrito o dízimo? Claro que está. Nós não dizemos que não está. Está escrito que Jesus subiu o monte? Claro que está. Nós não dizemos que não está. Está escrito que os judeus adoravam no templo? Claro que está escrito. Nós não dizemos que não está. Nós estamos dizendo que em Cristo o modelo é diferente. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. A lei agora é do espírito de vida. Não é mais aquela prática antiquada, ultrajada, ultrapassada, caduca. A lei caducou, tá bom? Assim como a religião, de um modo geral, está aí caduca, praticando aquilo que é inútil, porque em Cristo já estamos aperfeiçoados em amor. E eu encerro nesse texto de Pedro, primeiro apóstolo chamado por Jesus, que foi uma pessoa humilde e também reconheceu a sabedoria que Paulo teve. Porque assim como Paulo abriu mão do judaísmo, considerou como esterco para pregar, receber a palavra da graça e dar um tiro no seu próprio pé, Pedro também teve que passar alguns processos. É claro que ainda ficou ainda em Pedro vestígios da lei, como ficou, mesmo porque Pedro ele foi chamado para a circuncisão. Mas algumas coisas em Pedro mudou com a mensagem de Paulo. Olha o que ele diz. 2 Pedro 3, 15 em diante. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Como fez também todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem como as outras escrituras, olha lá, para a sua própria perdição. Então Pedro está dizendo que os incautos, indoutos e inconstantes, eles distorciam a mensagem de Paulo, as epístolas de Paulo, como fazia também com as outras escrituras, para a sua própria perdição, ficavam perdidos, porque distorciam a mensagem. E nós estávamos outrora distorcendo a mensagem, mas nós demos um tiro no nosso próprio pé. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens, não é pelo engano do capeta, pelo engano dos homens, perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cuidado com o engano dos homens, cuidado com o engano da religião. Homens perversos, homens que estão mandando sacrificar no altar, como eu vi recente, ontem na verdade, as pessoas usando texto isolado de 1 Coríntios, sistema religioso, cheiro de morte para morte, cheiro de vida para vida. Estava falando do evangelho do Espírito, que naqueles que amam a verdade gera vida, naqueles que desprezam o evangelho gera morte. Aí eles usaram esse texto isolado para mostrarem lá as suas ampolas de óleo para fazer os seus votos de óleo. Aqui é cheiro de morte, que foi o trabalho feito nas casas de macumba, e aqui é cheiro de vida porque foi consagrado ao Senhor. Totalmente deturpado, homens malignos, usando a palavra deturpadamente para enganar os incautos, os indoutos. E 18 eu encerro aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, para todos sempre, de eternidade a eternidade. Amém. Antes, Pedro dizendo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Toda vez que você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai dar um tiro no pé. Porque você está crescendo. Então aquilo que você pensava quando menino, você vai ter que abrir mão. Aquilo que você pensava mesmo no início aí que você começou ministrando a graça, você vai ter que analisar, você vai ter que estudar direitinho, pensar direitinho, para você dar o tiro no pé. Porque senão nós vamos criar um outro sistema, saímos do sistema e vamos criar um outro sistema,
e nos sustentar em cima de textos mal interpretados, porque eu não quero abrir mão, os orgulhosos não vão abrir mão de confessar realmente que não é assim e de que aprenderam a verdade, aprenderam ouvido de outro ângulo. Aqueles que inocentemente defendem porque não conseguiram alcançar de fato esse entendimento, amém. Mas eu estou desconfiado que muitos aí já estudaram as nossas mensagens nesse sentido que eu estou falando aqui, de tiro no pé, e já viram muita coisa errada que eles estão pregando em graça, mas eles não têm coragem de assumir, porque para eles não é vantagem, para eles não são interessantes, tá bom? Graça e paz. Se inscreva aí no canal, compartilhe essas mensagens, deixe seu like, seu comentário. Vamos crescer a cada dia. E quando for necessário, tiro no pé, porque o Evangelho é submissão a Cristo, é ser humilde para reconhecer que a Bíblia, as Escrituras é uma coisa, o Evangelho é outra coisa. E o Evangelho vai fazer com que você dê muito tiro no pé ainda, tendo que pregar contra aquilo que você mesmo sustentou por muito tempo. Beijo no coração, estamos juntos!